Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus seja com você, seja com todos da sua família. Eu quero compartilhar com você hoje mais uma palavra da série A Cruz de Cristo. E hoje eu quero compartilhar com você a cruz de Cristo e a nossa cruz. E a minha primeira fala, queridos, sobre a cruz de Cristo e a nossa cruz, é que o conteúdo da pregação de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, precisa ser a cruz de Cristo, amém? E por isso eu quero usar o texto de Lucas 23, verso 26. Abra lá sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, verso 26. Diz assim o texto bíblico. Acompanhem comigo. Você que vai nos acompanhar pelo YouTube, que essa palavra ela seja uma palavra que edifique a sua vida, que fortaleça a sua vida e que traga à sua memória, sabe, aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você na cruz. Amém? E preste bastante atenção nessa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai falar conosco. Amém? Então vamos orar. Feche teus olhos, aonde você estiver aí acompanhando essa mensagem. Feche teus olhos, vamos orar. Deus, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Usa a minha vida como instrumento e canal da Tua graça e do Teu amor, da Tua unção, da Tua misericórdia. Que a Tua palavra fale conosco e que ela seja vida, Pai, para nós essa noite. Para nós todos que vamos compartilhar essa palavra sobre a cruz de Cristo e a nossa cruz. Que a Tua palavra ela seja concisa, que ela seja poderosa sobre as nossas vidas essa noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, queridos. Então, abra sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 23, verso 26, que diz assim o texto bíblico. Amém? Todos acharam? Você que vai acompanhar conosco aí. Eu gosto muito da Bíblia impressa, mas se você não tiver nenhuma Bíblia impressa em suas mãos, você pode acompanhar também na Bíblia virtual, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, amém? E Deus vai falar conosco através dela, amém? Diz assim o texto bíblico, Lucas 23, verso 26, diz assim: enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão os seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos. Amém? Até aí eu quero começar a minha fala sobre a cruz de Cristo e a nossa cruz. Preste bastante atenção, que eu sei que Deus vai falar conosco através dessa palavra e vai edificar a sua e a minha vida. Amém? Então a minha primeira fala sobre a cruz de Cristo e a nossa cruz é que Simão Cireneu, porque ele era de Cirene, por isso chamado Simão Cireneu, levou a cruz para Jesus Cristo. Ele ia passando por ali no caminho do Gólgota
e os soldados romanos agarraram ele e puseram a cruz de Cristo nos seus ombros. E logo ele entregou ela a Cristo de novo. Mas como cristão, ele continuou seguindo e continuou carregando e levando a sua própria cruz. Amém? Então esse texto, nós escolhemos para ministrar sobre a cruz de Cristo e a nossa cruz, porque ele é um texto que fala muito conosco em cima desse título. Então, e eu quero ressaltar 2 pontos importantes nessa pregação sobre a cruz de Cristo e a nossa cruz. Primeiro ponto que eu quero ressaltar com você, eu quero que você preste bastante atenção, eu quero falar sobre a cruz de Cristo, que está lá em Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15, que eu quero que você abra e acompanhe comigo. Abra lá a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler apenas 2 versículos, versículos de número 14 e o de número 15, amém? Então acompanhe aí conosco na sua Bíblia, e diz assim o texto bíblico. Eu vou falar sobre a cruz de Cristo. E irmãos, deixa eu falar uma coisa para você antes da gente ler o texto. A obra da cruz de Cristo, ela faz coisas que nós, eu e você, não poderíamos fazer. Isso a obra da cruz de Cristo faz. Coisas que eu e você, coisas tremendas, coisas poderosas que a obra da cruz de Cristo faz, que nós, como seres humanos, nós não poderíamos fazer e nem podemos fazer. Mas acompanhe comigo o texto de Colossenses 2, 14 e 15, diz assim: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Que texto forte esse aqui de Colossenses 2, aonde nós vamos extrair ensinamentos profundos da palavra de Deus sobre a cruz de Cristo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que a obra da cruz de Cristo faz e que nós não podemos fazer, é que a obra da cruz de Cristo, ela cancela os nossos pecados. Ela perdoa os nossos pecados. A obra da cruz de Cristo cancela os nossos pecados. Olha o que diz no verso 14, parte A. Diz assim: ele cancelou o registro de acusações contra nós. Que coisa linda isso aqui, queridos. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando sobre Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que pesava contra nós, aonde Satanás apontava o dedo para nós e nos acusava. E Cristo, na sua obra, na obra redentora, na obra da cruz, Cristo cancela esse escrito de dívida. Ele cancela ali os nossos pecados. Assim que diz o texto bíblico. Diz assim, ele cancelou o registro de acusações contra nós. Então, a cruz de Cristo, ela faz isso conosco. Ela cancela os nossos pecados. Amém? Cancela o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Por quê, queridos? O pecado, ele traz medo,
A Bíblia fala que quando Adão pecou, que Deus o procurou lá no Éden, no jardim do Éden, aqui da terra. Deus procurou Adão, Adão, e a Bíblia fala que ele se escondeu. Por quê? Porque ele teve medo. Assim que diz o texto bíblico. E a cruz, e a obra da cruz de Cristo, ela cancela esses pecados. Ela cancela esse escrito de dívida. Essa dívida traz medo sobre as nossas vidas. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. E esse escrito de dívida, ele constava de ordenanças que nos era prejudicial. Amém? Segunda coisa importante que a obra da cruz de Cristo faz, que nós não podemos fazer, é que ela remove a culpa. A cruz de Cristo remove a culpa. Olha a parte B do verso 14, que diz assim: removendo e pregando na cruz. Que coisa maravilhosa! Isso nos traz alegria quando a palavra de Deus diz que Cristo, a obra da cruz de Cristo, remove a nossa culpa de uma vez por todas. O dedo que Satanás apontava sobre a sua vida e sobre a minha vida, a obra da cruz de Cristo remove essa culpa. Amém? É assim que diz o texto bíblico. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém? Isso te deixa feliz, isso te traz alegria no coração, porque me traz uma alegria tremenda saber que a obra da cruz de Cristo remove toda a minha culpa, remove toda a sua culpa. Coisas que nós não poderíamos fazer. Só a obra da cruz de Cristo. Amém? Terceira coisa importante que a obra da cruz pode fazer e faz conosco é que ela derrota o diabo. A Bíblia fala que a obra da cruz de Cristo derrotou o diabo. Derrotou o diabo. E olha o que diz o verso 15. Esse é um dos versículos mais fortes e mais poderosos na minha visão de ver a palavra de Deus sobre a derrota de Cristo sobre os principados e as potestades. Que diz assim o verso 15. Acompanhe comigo o texto. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Que coisa forte, queridos, isso aqui. A derrota do diabo é a terceira coisa que a obra da cruz de Cristo faz, que nós não poderíamos fazer. Amém? Então, a Bíblia fala que, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pela cruz de Cristo, querido, nossos pecados foram cancelados, as nossas culpas foram removidas e o diabo foi derrotado. Três coisas que a obra da cruz fez por nós, que nós não poderíamos fazer. E eu quero, assim, salientar muito mais sobre a derrota do diabo. A Bíblia não fala literalmente aí nesse verso 15, mas eu quero conjecturar com vocês. E eu imagino na minha mente essa cena. A Bíblia fala que só pode entrar no inferno aquele que tiver pecado. Só vai para o inferno aquele que morre no pecado. E a Bíblia fala que Cristo, ele entra no inferno, ele toma do diabo a chave da morte e do inferno, e ele vence Satanás ali, porque a Bíblia fala que
ele derrota o diabo, despojando os principados e as potestades. Publicamente expõe eles e ao desprezo. Porque Jesus vai lá, eu acredito, eu faço uma conjectura acreditando que Jesus entra no inferno com toda a autoridade. E eu acredito que Satanás toma um susto naquele momento que Jesus entra ali no inferno e diz assim: Satanás, me dá aqui a chave da morte e do inferno, porque eles não são mais teus. Tu não pode mais acusá-los, tu não pode mais apontar o dedo para nenhum deles, porque eu morri na cruz por eles. Eu derramei o sangue precioso na cruz por cada um deles. E Jesus toma a chave da morte e do inferno da mão de Satanás e conquista, sabe, derrota todos os principados e as potestades ali, porque o texto bíblico fala claramente que Jesus desarma os governantes e as autoridades espirituais e os envergonha publicamente ao vencê-los na cruz. Que coisa linda, queridos. Jesus entra com autoridade no inferno, e a Bíblia fala que Jesus, ele em tudo foi tentado, mas no entanto ele não pecou. Mas sabe por que ele pôde entrar no inferno? Porque no inferno só entra quem morre no pecado. Jesus morreu sem pecado, mas ele morreu por causa dos meus pecados e por causa dos nossos pecados. Por isso Jesus entrou com autoridade no inferno para tomar a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. E a Bíblia também diz que só há um valente quando não chega outro valente mais forte e mais valente do que ele. E Jesus entra como o mais forte e mais valente no inferno e toma a chave da morte e do inferno da mão de Satanás e nos liberta e nos dá vida juntamente com ele, derrotando Satanás e todos os seus principados, todos os seus demônios, e vence eles e coloca eles ao desprezo, vencendo na cruz. Amém? A obra da cruz tem esse poder, queridos. Então, sinta a unção de Deus agora aí. Jesus entra no inferno por causa dos teus pecados e dos meus pecados e toma a chave da morte e do inferno da mão de Satanás e vence-os, sabe? Despojando os principados e as potestades e expondo-os ao desprezo, vencendo, triunfando deles, sobre eles na cruz. Amém? Amém? Você pode se alegrar com essa palavra, você pode sentir o poder de Deus na sua vida através dessa mensagem. Amém? Então recebe aí, querido. Deus, sabe, Jesus foi lá no inferno e derrotou Satanás por causa de mim e de você, vencendo-os na cruz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, as potestades foram colocadas a desprezo na cruz de Cristo. Jesus venceu-os, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? E eu quero finalizar sobre a obra da cruz, dizendo para você que pela cruz de Cristo, pela obra da cruz de Cristo, nossos pecados foram cancelados. Amém? Também, além de nossos pecados serem cancelados, a obra da cruz de Cristo remove a culpa que era sobre nós. E por fim, a obra da cruz vence o diabo, derrotando e triunfando deles sobre a cruz. Amém? Jesus, a obra da cruz de Cristo, é capaz de perdoar nossos pecados, remover a nossa culpa e vencer e derrotar o diabo sobre ela. Amém? Segundo ponto importante que eu quero compartilhar com você está lá em Lucas, capítulo 9. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Lucas. Você está lá em Colossenses. Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas,
capítulo 9, diz assim, vamos lá. Amém, glória a Deus. Eu achei aqui, desculpe. Lucas 9, 14, verso 14, diz assim. Lucas 9, versículo de número 14. Amém? Todos acharam? Então acompanhe aí comigo o texto bíblico que diz assim: havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupo. E todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Até aí. Eu vou falar sobre agora a nossa cruz. E eu quero que você abra também em Lucas 14, além de abrir em Lucas 9, quero que você abra em Lucas 14, verso 27, que diz assim. O 14 nós vamos ler só o 27, que diz assim: e se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Olha que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 14, verso 27. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E a minha primeira fala, queridos, sobre a nossa cruz, é que a nossa cruz representa o crucificar-se diretamente para vencer os desejos da carne. A nossa cruz, escute isso que eu te falei e vou tornar a repetir para você. A nossa cruz representa crucificar-se diariamente, todos os dias das nossas vidas, para vencer os pecados, para vencer os desejos da nossa carne. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque nós temos um inimigo que é feroz, e muito feroz, e que nós lutamos contra ele todos os dias de nossas vidas, e são 24 horas que nós lutamos contra esse inimigo, que é a nossa carne. Amém? Perdão. E em nossa cruz, nós devemos, o que nós devemos fazer? Na obra da cruz, a obra da cruz foi capaz de remover a nossa culpa, a obra da cruz foi capaz de derrotar Satanás, e a obra da cruz foi capaz de remover, de perdoar os nossos pecados. E a nossa cruz, o que nós devemos fazer? Primeira coisa que Jesus nos ensina sobre carregar a nossa cruz é seguir o seu exemplo. Seguir o exemplo de Cristo Jesus. Olha o que diz Lucas 9, 23. Lá o texto que a gente leu. Olha o que diz Lucas 9, 23. Diz assim, ó. Lucas 9, 23. Disse ele à multidão. Olha o que Jesus disse. Ele quem? Jesus. Olha o que Jesus diz à multidão. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Sabe qual o dia que a gente deve tomar a sua cruz? Só o dia de domingo, que nós vamos ao culto, celebrar, adorar o Senhor, ou só às quintas-feiras,
ou só às quartas-feiras, ou só às terças-feiras. Não. A Bíblia fala que nós devemos tomar. Jesus fala em Lucas 9:23 que nós temos que tomar a nossa cruz diariamente, sabe? Diariamente. O texto é bem claro quando Jesus fala que é diariamente. Amém? A si mesmo, sabe? Tomar a sua cruz e seguir a Jesus, seguir o exemplo do Messias, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Amém? Ele é o maior exemplo para nós podermos seguir, tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém? Sem tomar a nossa cruz todos os dias, sem carregar a nossa cruz todos os dias, não tem como ser discípulo de Jesus. Assim diz o texto bíblico. Quem quiser me seguir, precisa, assim Jesus fala, precisa tomar a sua cruz diariamente. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra? Seguir o exemplo de Cristo todos os dias. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim falou Jesus. Segunda coisa que nós devemos fazer em nossa cruz. A primeira é seguir o exemplo de Jesus Cristo. A segunda coisa é negar a si mesmo. Esse aqui, queridos, é um texto que de 9:23, parte B, diz assim, Lucas 9:23, parte B, de Lucas 9:23, diz assim: volte lá a Lucas 9:23, diz assim, a parte B: só um minuto que eu perdi de vista aqui o versículo. Diz assim: tome diariamente sua cruz e siga-me. Tome diariamente sua cruz e siga-me. A segunda coisa que eu quero te falar, muito importante, queridos, para nós seguirmos a Jesus Cristo, é negar a si mesmo. A Bíblia fala que a si mesmo se negue, o texto que nós lemos. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Querido, essa é uma das coisas mais difíceis para nós cristãos, para nós seres humanos, é dizermos não para a nossa carne, porque nós convivemos com ela 24 horas. Você dizer não para aquilo que você já faz há muito tempo é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Por isso muitos não querem o Evangelho, por isso muitos não querem seguir a Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque elas não querem deixar de fazer as coisas da vida pregressa, as coisas que já vem fazendo há 5, 10, 15, 20, 30 anos, sabe? A coisa mais difícil para nós seres humanos é dizer não para a carne, dizer não para os nossos desejos, sabe? Mas Jesus impõe algo muito importante, que quem quiser segui-lo precisa negar a si mesmo, precisa dizer não para o pecado, precisa dizer não para os desejos da carne. Assim que diz o texto, sabe? Eu e você, para seguirmos Jesus, nós precisamos dizer não para o adultério, nós precisamos dizer não para as mentiras, nós precisamos dizer não para as fofocas, nós precisamos dizer não, sabe, para a idolatria, nós precisamos dizer não para a feitiçaria, nós precisamos dizer não para a prostituição. Assim que diz o texto bíblico. Quem quiser seguir a Jesus precisa negar a si mesmo. Amém?
E negar a si mesmo tem a ver com dizer não para os pecados. Sabe por quê, querido? Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Para Deus, pecado tem nome. É adultério. O apóstolo Paulo diz que dentro de nós há um homicida, há um ladrão, há um adúltero, um mentiroso. Dentro de nós há um fofoqueiro. E nós precisamos dizer não para esses desejos. Se nós quisermos seguir a Jesus Cristo, nós precisamos dizer não. Amém? Quantos concordam com essa mensagem, com essa palavra? Nós precisamos negar a nós mesmos os nossos desejos, os desejos da nossa carne. E aí nós vamos seguir a Jesus. Amém? Essa foi a segunda coisa que nós precisamos fazer em relação à nossa cruz, que nós devemos fazer. Amém? Primeira coisa, negar a si mesmo. Primeira coisa, seguir o exemplo de Cristo. Segunda coisa, negar a si mesmo. E terceira coisa que eu quero compartilhar com você é fazer as escolhas certas. Em Lucas 14, 27 diz assim, Lucas 14, versículo 27, olha o que diz: e se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos fazer as escolhas certas nas nossas vidas. E tem muitas escolhas que, quando nós tomamos elas de forma equivocada nas nossas vidas, quando nós tomamos escolhas erradas em nossas vidas, nós passamos por momentos de aflição, passamos por momentos difíceis. As escolhas erradas dependem, sabe, de uma vida sem Deus, sabe? Na verdade, não dependem, elas são resultado de uma vida sem Deus. Sabe por quê, queridos? Uma vez eu escutei uma definição de escolhas erradas e de pecado que eu gosto muito, que eu trago em minha vida até hoje. Que pecado é tudo aquilo que eu faço sem Deus, sabe? Até uma amizade que você escolhe de forma equivocada, você escolhe de forma errada. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Sabe por quê? Porque isso é de nós carregarmos a nossa cruz. Em nossa cruz nós precisamos fazer escolhas certas. Sabe por quê? Porque escolhas erradas nos levam para longe de Deus, sabe? Não tomar a sua cruz sabe, é algo terrível. E além de não tomar a cruz ser algo terrível, é muito mais terrível escolher as escolhas de forma equivocada. Escolher coisas erradas para nós, para as nossas vidas. E aí o diabo faz estrago, queridos, quando nós tomamos e escolhemos coisas equivocadas e erradas nas nossas vidas, sabe? E qualquer que não tomar a sua cruz, Cristo diz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Queridos, quando nós tomamos a nossa cruz, sabe, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Nós negamos as nossas vontades, os nossos desejos carnais, sabe? E nós escolhemos os desejos eternos, os desejos espirituais. Os carnais ficam de lado. Os carnais são as escolhas erradas. E os desejos eternos, os desejos espirituais, são as escolhas certas.
mas para que nós possamos escolher esses desejos espirituais, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos, sabe, negar a nós mesmos. E nós precisamos fazer a escolha certa em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que tudo que nós queremos, todos os desejos, todos os planos e os projetos nossos estão em Cristo Jesus, sabe? É lá que nós vamos encontrar, mas as nossas escolhas as nossas escolhas precisam estar fundamentadas, alicerçadas na palavra do Senhor, na cruz de Cristo, em Cristo Jesus, porque tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, nós vamos encontrar as escolhas certas em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Eu digo amém. Sabe por quê, querido? Escolhas equivocadas vão me levar para longe de Deus. E o diabo, ele vai aproveitar essas escolhas equivocadas, essas escolhas erradas, sabe? Através das brechas que nós vamos abrir para fazer estrago em nossas vidas. Amém? Então, em nossa cruz, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, negar a si mesmo e fazer escolhas certas. Amém? Então, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nós estamos negando as nossas vontades carnais, e fazemos a melhor escolha pela vontade de Deus. Amém? Quantos acreditam e quantos dizem amém por essa palavra? Eu digo amém, sabe? Porque as melhores escolhas eu faço pela palavra de Deus, pela vontade de Deus para a minha vida. Até porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Para as nossas vidas. Então, nós precisamos, sabe, entender e saber que a obra da cruz faz coisas tremendas que nós não poderíamos fazer por nós, por homem nenhum. Homem nenhum poderia fazer essas obras da cruz. Só Cristo Jesus, na obra da cruz, remove a culpa, sabe? Perdoa os nossos pecados e derrota o diabo. E na nossa cruz nós devemos seguir o exemplo de Cristo, negar a nós mesmos e fazer as escolhas certas. E assim, queridos, nós vamos, sabe, fazer com que a obra da cruz de Cristo e a nossa cruz, nós possamos viver essa vida cristã, essa vida com Cristo, de forma poderosa, de forma eficaz, de forma vitoriosa, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, assim diz a palavra, são mais que vencedores. E é isso que eu desejo para você, para mim, para nós como cristãos, como povo de Deus, aqueles que acreditam na obra da cruz de Cristo. Amém? Então, essa palavra eu espero que tenha edificado a sua vida, sabe? Essa é mais uma da série sobre a cruz de Cristo que nós ministramos. A cruz de Cristo e a nossa cruz. Amém? Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, e que essa palavra ela possa ter gerado fé em seu coração, ela possa ter abençoado a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez pela tua palavra, e eu espero que os meus irmãos possam ter sentido a presença do Senhor e possam ter a sua fé edificada, aumentada em Cristo Jesus através da tua palavra. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. E fique atento que nós vamos continuar com essa série sobre a cruz de Cristo. Amém? Deus abençoe você.
e te dê uma semana repleta de vitória em todos os aspectos da sua vida. Em nome de Jesus, amém.